Pronto, boa tarde a todos. Vamos começar a dar um passeio pelo nosso sistema solar, né? Que é o que a gente combinou. E vamos começar pelo nosso astro-rei, o Sol. O astro que domina e exerce a maior influência no sistema solar, né? Ele é que orquestra toda a dinâmica do nosso sistema solar. Então, conhecendo o Sol, né? É a estrela que a gente mais conhece. É a estrela que a gente mais conhece. E aprendendo muito sobre o Sol, a gente consegue aprender muito sobre as demais estrelas. Então a gente vai ver alguns. Tá funcionando não? Pronto. Vamos ver algumas características básicas do Sol. Não está funcionando? Certo, algumas características básicas do Sol. Então, nós temos aqui algumas características, né? Que é referente à massa do Sol, que ela é ali cerca de 2 vezes 10 elevado a 30ª potência, né, em quilos. Nós temos também o raio orbital, que é de cerca de meio milhão de quilômetros. A gente tem a densidade média, né, cerca de 1,5 tonelada por centímetro cúbico, por metro cúbico, perdão. E a densidade no centro, que é de cerca de 160 toneladas por metro cúbico no centro do Sol. Isso equivale a ser 10 vezes mais denso do que o chumbo, o metal chumbo. Então, a gente tem a distância da Terra de uma unidade astronômica, cerca de 149 milhões de quilômetros. A luminosidade medidas em watts ou em eggs por segundo. A temperatura média do Sol, a temperatura efetiva, que é cerca de 5.000 kelvins, né? Quase 6.000. E a sua temperatura no núcleo, que é de cerca de 15 milhões de Kelvin. A classe espectral do Sol ela é G, ou seja, ela seu pico de luminosidade está mais próximo do espectro do verde amarelado, não é? E aí ela ganha a classe espectral de G. A sua composição química principal, não é? É cerca de 73% de hidrogênio e cerca de 25% de hélio. O restante são traços de outros metais, né, mais pesados. Oxigênio, carbono, ferro, cálcio e magnésio. Nós temos o período orbital do Sol de 25 dias, né, a rotação dele no Equador. E nos polos de 36 dias. O que nos dá a entender que o Sol ele não é um corpo rígido, né? Ele tem rotações variadas. Então, cada camada, não só externas, entre o Equador e o Polo, giram a velocidades diferentes, como também as camadas internas, mais internas do corpo, também giram a velocidades diferentes. E isso lá na frente a gente vai perceber que vai gerar uma série de consequências que vamos olhar mais para frente. Aqui nós temos a composição básica, a estrutura básica do Sol, não é? Que ela constitui do núcleo, onde está ocorrendo as reações termonucleares. Temos também a zona radiativa, que é onde ocorre o transporte de calor por radiação, não é? O transporte de calor para o resto, as camadas externas da estrela. Temos a zona de convecção, onde nós temos as trocas de calores das camadas gasosas mais quentes, que vêm do interior subindo, e as mais frias descendo, vindo das camadas mais externas. Aí temos a fotosfera, que é a camada visível ao olho do Sol, né, quando a gente observa aqui com os instrumentos ópticos. Temos a
cromosfera, que é a camada imediatamente superior à fotosfera. E nós temos, por fim, a coroa solar, né? Temos também as chamadas proeminências, que são os flares, ou digamos assim, as labaredas na superfície do Sol, que está relacionada ao campo magnético que ele possui. Vamos ver cada uma dessas coisas com detalhes. A gente tem também o vento solar e tem a heliosfera, que é a maior estrutura, digamos assim, da atmosfera do Sol, o fim dela, né? Que protege eventualmente o sistema solar interno de radiação cósmica. Então, aqui a gente tem um esqueminha. A imagem não foi tão boa colocada. A gente tem aqui temperatura média por camada e a densidade em centímetros cúbicos, né? Então a gente vê que o núcleo ele é mais quente, obviamente, 15 milhões de graus Celsius, e a camada superficial chega ali em torno dos seus 6.000 graus Kelvin. Então, a começar, nós temos a fotosfera, não é? O que aconteceu? Temos a fotosfera, que é, como já foi dito, a camada visível do Sol, quando você observa com instrumentos ópticos. Então, ela tem, se vocês notarem bem na imagem, né, nessa imagem tirada, ela tem meio que como se fossem umas granulações, né? Isso é devido a... Tá mostrando parte ali. Isso é devido a variações de temperatura e densidade do material gasoso do Sol, né? Então, cada granulação dessa tem alguns quilômetros de espessura, não é? São partes mais escuras por elas serem menos densas e frias, e elas têm uma duração rápida. Mas a característica mais notável da fotosfera é as manchas solares, né? Elas são um pouco mais frias e menos luminosas que o disco solar. Por isso que, em contraste, a gente observa como sendo escuro, preto, né? Onde a gente tem uma região de alta densidade aqui do gás, que a gente chama de umbra, e uma região ao redor mais tênue. Embora seja, por contraste, a gente veja como sendo algo escuro, ainda assim, essas manchas solares elas brilham mais do que 250.000 lâmpadas de 100 watts somadas. Então, elas também estão associadas a campos magnéticos muito intensos. Então, nessa região aqui, onde estão a mais escura, é o local onde as linhas de campo magnético estão mais intensas, devido a reações em camadas imediatamente mais abaixo da fotosfera. Sim. Ops, voltei. Pronto. Já que ela é a camada, né, visível e a camada mais fria do Sol, digamos assim, 5.000 graus Celsius, então, para quem já veio aos colóquios anteriores sobre radiação de corpo negro, né, e sobre espectros estelares, então, quando a gente tira um espectro do Sol, na realidade a gente está tirando um espectro, né, da camada da fotosfera do Sol. Como a luz e a radiação vem do núcleo, né, que é mais quente, e a gente tem lá que para o espectro de absorção ocorrer, você tem que ter uma fonte luminosa passando por um gás frio. Nesse caso, o gás frio é a fotosfera, a camada mais externa do Sol, né, que é a mais fria. E aí, então, os átomos presentes lá absorvem a radiação proveniente das transições eletrônicas dos átomos, e aí a gente, quando capta o espectro completo e as linhas escuras, que é onde os átomos dessa camada absorveu aquela parte daquela luz. Estou confundindo. Aí, logo acima da fotosfera, a gente tem uma camada que ela é
um pouco menos densa, mas ela não é visível, que é a cromosfera. Curiosamente, a cromosfera ela é mais quente que a fotosfera. Quando as únicas oportunidades que a gente pode ver essa camada externa do Sol é imediatamente antes ou após um eclipse solar, que você consegue ter uma ocultação da Lua do brilho da fotosfera e aí a cromosfera brilha suficientemente para você conseguir observá-la. Então, a temperatura da cromosfera não é mais quente simplesmente pelo fato da transmissão de fótons ou ondas eletromagnéticas vindas da superfície. Se a gente for olhar pelas leis da termodinâmica aí, que a gente conhece da física, essa camada deveria ser mais fria. Então, o que é que deve ocorrer? O que se deve ocorrer é que, nesses locais onde as linhas de campo magnético, não é, são mais intensas e elas se projetam para fora da superfície do Sol. Então, como esses campos magnéticos eles são intensos, eles são variáveis, eles geram corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela é transportada para fora da fotosfera. Então a gente sabe que é essa corrente elétrica que é responsável pela transmissão do calor e é deixado parte desse calor na cromosfera. É por isso que a cromosfera ela vai da temperatura de 5.000 kelvins, né, que é a parte imediatamente após a fotosfera, e a temperatura vai chegando até 25.000, 2 quilômetros acima dessa coluna de gás, né? Então, os elétrons são carregados pelo campo magnético, transportando calor e energia, e quanto mais alto você sobe, maior é essa energia e esse calor. Por isso que a cromosfera ela é mais quente que a fotosfera. E quando ocorre o eclipse, né, antes dele ser coberto e você tem a oportunidade de conseguir observar, é também na cromosfera que você consegue perceber os flares, né, essas pequenas protuberâncias saindo para fora, né, que é a ejeção de massa de matéria do Sol. Então, quando você observa, você também pode fazer um espectro que mostra que realmente a cromosfera ela é mais quente do que a fotosfera. Porque quando você faz o espectro, você detecta linhas de emissão. Ou seja, linhas que só podem ser vistas quando você tem um gás aquecido. Quando ele é o próprio gás que está emitindo essa energia. E a linha mais forte e notável é essa linha aqui do vermelho. É por isso que quando você observa quando você tenta observar a cromosfera, aí o Sol aparece de cor avermelhada. Porque a linha de maior emissão dessa camada é no comprimento de onda do vermelho. Então, a cromosfera, quanto mais ela vai se afastando, né, da superfície do Sol, a densidade vai diminuindo e ela gradativamente vai ficando cada vez mais rarefeita. E aí é onde você tem o começo da coroa solar, que é a camada mais rarefeita do Sol. Ela não é visível, a menos quando você observa no eclipse total Sol. E você vê essa camada de partículas altamente carregadas. Assim como a cromosfera, a coroa solar ela é ainda mais quente do que a cromosfera e a fotosfera, devido ao mesmo processo de transporte de cargas elétricas devido ao campo magnético variado. E ela é tão quente e ela recebe tanta energia que ela chega a temperaturas de 1 milhão de graus Celsius. Como é que a gente sabe disso? Sabe-se porque quando você pega em um eclipse total e você faz o espectro da coroa solar,
você identifica linhas de emissão e de metais pesados. Só que não linhas de emissões somente ditas de metais pesados, mas sim vários níveis de energia elevados de excitação. Ou seja, você pega metais como ferro, magnésio e cálcio e eleva temperaturas equivalentes a essa, e aí você tem uma série de elétrons sendo arrancadas das suas camadas. Então, para você arrancar um elétron ou vários elétrons de metais pesados, você precisa de uma energia muito grande. E aí é assim que a gente sabe que a coroa solar tem uma temperatura tão alta assim. Então, devido a esse fluxo, não é? A coroa solar ela é responsável também pelos ventos solares, né? Como essas partículas elas estão ganhando muita energia, eventualmente elas saem. Elas conseguem escapar e são ejetadas. Muitas das vezes também por conta dos intensos campos magnéticos provocados nesses fenômenos aqui. Então você tem uma rajada de massa de matéria do Sol, e aí você tem partículas carregadas, altamente energéticas, viajando pelo sistema solar a 400 km por segundo. Então, quando essas partículas encontram o nosso planeta, não é? Elas eventualmente se deparam com o campo magnético da Terra. Então, o campo magnético da Terra desvia essas partículas e, consequentemente, forma o cinturão de Van Allen, que é um cinturão na altura da linha do Equador, feito de partículas carregadas vindas do Sol e presa pelo campo magnético da Terra. Quando essa rajada ela é muito forte, então essas partículas elas são desviadas e seguem as linhas de campo. E aí se chocam com a atmosfera do planeta nos polos, que é onde se originam as linhas. E aí você tem uma excitação dos átomos, das moléculas, né, presente na atmosfera. E aí você tem uma desexcitação também, onde eles jogam essa energia de volta para cair numa órbita mais baixa, e aí você tem o brilho da atmosfera do planeta por conta disso. Então, a gente já viu essas camadas mais externas do Sol. Uma coisa curiosa é que esses buracos na camada do Sol também é devido pelo Sol não ser rígido, né? Ele ter velocidades variadas em determinados pontos, em todos os pontos do seu corpo. Então isso é que gera diversas linhas dipolares de campos magnéticos. E aí você tem interações que deixam um campo mais forte em certos locais e em outros mais fracos, e você tem o surgimento das manchas solares. E aí você tem fluxos de campos magnéticos inverso às linhas habituais. Curiosamente, você também tem isso na Terra. Por quê? O núcleo do planeta ele é feito de uma esfera de metal cristalizada, densa, em alta temperatura rotacionando. Só que você também tem um manto interno do planeta que é feito de materiais líquidos a alta temperatura rotacionando em velocidades variadas. Então você tem um equivalente na Terra, só que em escala menor, de polos magnéticos não uniforme ou perfeitamente. Então você tem o aparecimento também na Terra de anomalias magnéticas, como a anomalia do Atlântico Sul, que é onde você tem buracos no campo magnético do planeta, onde as linhas de transmissão
do campo, ela é contrária ao fluxo original. Então, esses buracos, eles aumentam também, eles se originam, aumentam, diminuem de tamanho, e quando eles dominam a inversão, dominam um dos polos por completo, aí você tem a ocorrência da inversão dos polos magnéticos do planeta. E a última ocorreu há 780 mil anos atrás. Então, nós temos a mais notável, a gente tem a anomalia geomagnética do Atlântico Sul, né? Eventualmente também, quando essas partículas carregadas chegam em grande quantidade, elas conseguem penetrar na atmosfera da Terra, né, com mais intensidade, e aí geram uma série de problemas eletrônicos aqui no planeta. O mais notável foi em 89, quando o pico da atividade solar chegou e a Terra foi bombardeada com esse vento. E aí a região de Quebec, no Canadá, passou 2 semanas sem eletricidade por receber essa descarga de partículas carregadas. Então tudo que era de aparelho lá sobrecarregou e perdeu potência e ficou sem energia. Então, por isso que a NASA mantém satélites orbitando o Sol em monitoramento constante, não só a NASA, como outras agências, e até como é que se diz? Os militares americanos, como o exército americano, ele depende muito da comunicação de satélites, né, o seu sistema, então eles também mantêm satélites monitorando o Sol, para eles não perderem nenhum tipo de comunicação, pois é essencial na arquitetura da guerra nos Estados Unidos. Então, já que vemos as camadas mais externas, vamos descer mais para o interior do Sol. Logo abaixo da fotosfera, nós temos a zona convectiva, que é nada mais do que o transporte de calor, né? Calor, luz e ondas eletromagnéticas, vindo lá do núcleo do Sol, se depara com as camadas externas mais frias. Quando eu digo mais frias, não é fria como a gente pensa, né? Porque ainda assim é muito quente. Mas ocorre a mesma coisa quando você tem aqui na Terra, né? O encontro de zonas convectivas frias e quentes. Então você tem esses vórtices de matéria no interior do Sol, transportando energia. Então você tem o material plasmático mais denso e mais frio descendo para as camadas mais externas do Sol, e você tem um material mais volátil e quente subindo, ao mesmo tempo levando essa energia, partículas carregadas e luz para a superfície das camadas do Sol. E de onde é que vem esse calor? Vem da zona radiativa. A zona radiativa é a camada antes de se chegar no núcleo. Ela é a responsável por transportar a energia produzida no núcleo. Então é por aqui que todo o calor e a energia do Sol é transmitido para o resto da estrela. E ele vem de onde? Sim, aqui é computacional que mostra o caminho que os fótons faz quando sai do núcleo. Por isso que um fóton, quando é gerado no núcleo da estrela, leva cerca de 70 mil anos para sair na superfície da estrela. E quando sai, ele sai à velocidade da luz e demora apenas 8 minutos para chegar aqui na Terra. Mas passou 70 mil anos aí aprisionado dentro do Sol. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando é gerado, ele sai sendo absorvido
e sendo emitido continuamente. Então, até ele chegar no caminho, isso vai acontecendo aleatoriamente. Então, ele até chegar nas camadas superiores, onde a densidade da matéria do Sol ela é mais rarefeita, para ele poder assim seguir seu percurso sem ser absorvido. Então, ele fica milhares de anos aqui fazendo esse balé entre as partículas. E aí nós temos o núcleo, onde a luz do Sol de fato é gerada. Pois para quem não sabe, o Sol é um objeto opaco. A luz que o Sol emite não é produzida em todo o corpo da estrela. É apenas produzido no núcleo, através de reações nucleares. Tanto é que o Sol é opaco que a luz demora 70 mil anos para sair de dentro dele. Mas como é produzida? Principalmente por esse diagrama aí. Nós temos 3 tipos de reações nucleares principais. Mas a que mais tem a maior probabilidade de ocorrer é essa aí. A próton-próton. Porque a gente tem a próton-próton tipo 2 e a próton-próton tipo 3. Nessa daí ocorre o seguinte. A gente tem que a densidade no núcleo do Sol ela é 10 vezes maior que a do chumbo. Então, para se você ter um núcleo de hidrogênio, né, pesando aí milhares de vezes mais do que o Sol, ter essa densidade, então você tem que ter uma pressão das camadas externas muito alta. Pela lei dos gases, né, dos gases ideais, nós temos que quando a gente tem uma pressão muito alta, a temperatura ela eleva. E tendo uma densidade e uma pressão muito alta como essa, nós temos energia e temperatura suficiente para fazer com que o átomo de hidrogênio ele vire um íon, né? Ele seja ionizado, perca o seu elétron, né? E se mova como um próton livre. Então, esses prótons correndo loucamente pelo núcleo, eventualmente colidem com outro próton. Nessa colisão, não é em todas as colisões, existe uma distribuição de probabilidade para que isso ocorra. Então, não é toda vez que ele colide que ele vai se fusionar. Então, quando ocorre a fusão, um dos prótons perde energia e essa energia ela é convertida em um pósitron. Para quem não sabe, o pósitron é a antipartícula do elétron. Só que imediatamente quando ele é produzido, ele é aniquilado, porque o núcleo também está recheado de elétrons. E a gente sabe que partículas de cargas opostas, quando se encontram, elas se aniquilam, liberando uma radiação gama, que é o fóton de luz. Então, formado o deutério, quando ele se encontra com outro próton, você tem uma outra radiação gama sendo produzida. E você também tem um neutrino sendo produzido. Então, o pósitron ele é imediatamente aniquilado, produzindo um fóton gama. E o neutrino, por ele ter uma massa extremamente insignificante e uma energia altamente adquirida, então ele sai do interior do Sol e viaja até a superfície e vai para os confins do espaço sem sofrer muita resistência ou interação com as partículas das camadas exteriores do Sol, assim como o fóton sofre. Então, o neutrino ele viaja sem sofrer muita alteração e sem perder muita energia. Aí, a partir daí, a reação continua. Aí nós temos, depois da colisão com outro próton, um núcleo de hélio 3. E quando esse hélio 3 colide com outro núcleo de hélio 3, aí você tem o hélio 4 formado e mais 2 prótons. Então, nós dizemos que essa é uma reação próton-próton tipo 1. Né?
onde você tem 4 núcleos de hidrogênio, formando um núcleo de hélio, mais um elétron, mais um neutrino, mais 2 radiações gama. A do tipo 2, ela é quando um deutério colide com um núcleo de hélio, que tem uma probabilidade muito menor do que a tipo 1. E aí você tem a formação do berílio, e aí o berílio colide com outro próton, e aí ele decai para o hélio e libera uma radiação gama. A do tipo 3 é quando você uma colisão com o hélio, ou 2 hélios, e forma o lítio. E ele libera algumas partículas. E daí um outro próton colide e forma o... Esqueci o elemento químico. Ó. E forma o berílio. E aí ele decai para 2 átomos de hélio. Então, tudo isso ocorre a uma taxa gigantesca. Por quê? Porque você tem as camadas externas do Sol exercendo uma força e uma pressão muito grande devido ao peso que a estrela tem, né? Então, você tem um colapso gravitacional tentando esmagar o núcleo. E para entrar em equilíbrio, que é o equilíbrio hidrostático, as reações como essa ocorrem no interior do Sol, liberando a energia que seja igual... Diga aí. Igual a da força gravitacional. Então, isso equivale a você detonar milhares de bombas atômicas no núcleo do Sol. Então, você tem 600 milhões de toneladas de hidrogênio sendo convertidas em 595 milhões de toneladas de hélio por segundo. E aí você tem toda a reação em cadeia que eu expliquei anteriormente, partindo das camadas mais externas para as camadas mais internas. Aí, enquanto... Diga. Pega o microfone. Tá aí. E aí, Tandy? E aí, Renan? Se liga, tu sabe a porcentagem de matéria que no processo de fusão é convertida em energia? Eu sei que na verdade, são cerca de 5% da matéria produzida é convertida em energia. É fundida. Então, enquanto o hélio está sendo produzido no núcleo, não é? E a estrela permanece lá no seu equilíbrio hidrostático, e nós vimos nos colóquios anteriores que esse equilíbrio a gente chama que a estrela está na sequência principal, né? Então, enquanto o hélio vai preenchendo o núcleo, né, devido às reações nucleares, termonucleares, o Sol e qualquer outra estrela similar está lá estável, emanando luz, energia e calor e produzindo seus processos corriqueiramente. A partir do momento em que a reação termonuclear produzindo hélio, e esse hélio preenche todo o núcleo da estrela, ou seja, todo o núcleo da estrela agora é formado de hélio, não é? Então, a reação nuclear, a fusão nuclear, ela não está mais ocorrendo dentro do núcleo, porque o caroço agora é feito de hélio e a temperatura e pressão que era suficientemente para fusionar o hidrogênio está ocorrendo fora do núcleo. Quando isso ocorre, as camadas externas conseguem exercer, pelo peso dela, conseguem exercer uma força maior do que as reações nucleares que tentam implodir a estrela. Então a estrela sai desse equilíbrio hidrostático e aí as camadas externas começam a colapsar o núcleo da estrela. Enquanto o núcleo da estrela é colapsado,
fora do núcleo ainda está ocorrendo a fusão do hidrogênio em hélio. Então, mais hélio ainda continua sendo formado. Consequentemente, o núcleo ele aquece. Isso é um processo lento, né? Até o núcleo ser totalmente feito de hélio, isso dura 10 bilhões de anos para uma estrela como o Sol, em média. Então, quando a temperatura aumenta, né, essa temperatura ela é transmitida para o resto das camadas pela camada radiativa e as camadas externas vão ficando cada vez mais aquecidas, o que gera um aumento no volume da estrela. E esse aumento ele é gradual, no caso de estrelas como o Sol. Diminui a densidade. O que leva a uma estrela como o Sol se tornar uma gigante vermelha, né? Para o Sol, o cálculo se estima que ele vai ficar cerca de 30 vezes maior do que o seu tamanho original. Porque quando ele chegar a esse volume, o núcleo de hélio ele vai estar comprimido a uma pressão e temperatura suficiente para começar a fusão do hélio. E aí você deixa volta a ter esse equilíbrio entre a pressão de radiação de energia do núcleo com o peso das camadas externas pelo peso da gravidade. Então a estrela para de inflar depois quando volta a esse equilíbrio. Só que o núcleo de hélio, né, ele é consumido muito mais rápido que o hidrogênio. Né? Para estrelas como o Sol, ele dura apenas 10 milhões de anos. Então, 10 milhões de anos depois, né, você tem, no processo, antes de chegar a esse tempo, você tem o núcleo de hélio formando carbono e cálcio. Eu esqueci de colocar aqui as equações das reações químicas do hélio, se convertendo em cálcio carbono e oxigênio. Mas é só colocar, é a reação triplo alfa. Você tem 3 núcleos de hélios convertendo carbono e oxigênio. Então você tem no núcleo da estrela, do Sol, você tem hélio se convertendo em carbono e oxigênio, e na camada imediatamente após ao núcleo, você ainda tem hidrogênio sendo convertido em mais hélio. Só que quando o núcleo do Sol ou das estrelas similares ao Sol é totalmente preenchido por carbono e oxigênio, você tem uma camada, de novo, de hélio fora do núcleo sendo convertida em carbono e oxigênio, e outra camada mais externa de hidrogênio sendo convertida em hélio. Então, ou seja, as reações nucleares não estão mais ocorrendo no núcleo. A estrela volta novamente a não estar em equilíbrio hidrostático. O que ocorre é que o peso das camadas mais externas começam a colapsar esse núcleo de carbono e oxigênio. Consequentemente, a temperatura volta a aumentar, né? E a estrela começa a inchar novamente. Só que, no caso do Sol, você não tem massa suficiente para colapsar o núcleo para ele chegar a uma pressão e temperatura suficiente para você começar a fusão nuclear do oxigênio e do carbono. Então, o que é que acontece? O núcleo continua o seu colapso e as camadas externas continuam a se dissiparem, até chegar a um ponto em que elas se dissipam por completo e se espalham pelo espaço, formando o que a gente conhece como nebulosas planetárias. E o núcleo, ele ainda continua com o seu colapso. Continua com o seu colapso até você chegar num ponto em que você tenta chegar a um ponto em que você tenta chegar a uma pressão tão alta em que você tenta jogar os elétrons para o interior do núcleo dos átomos. Só que você tem a pressão degenerativa dos elétrons. Como eles possuem cargas iguais, essa repulsão elétrica ela é suficiente para parar o colapso do núcleo da estrela.
E aí você tem o que chama-se de anã branca, que é um caroço de carbono oxigênio freado pela pressão degenerativa dos elétrons. E aí você tem uma grande emissão de radiação ultravioleta. Então essa radiação ultravioleta, ela excita o que outrora foi o corpo da estrela, que agora está tão dissipado que você pode se dizer que é um gás, excita os átomos e aí a nebulosa passa a brilhar novamente. E aí você tem a formação de uma nebulosa planetária. Esse é o fim do Sol, segundo os modelos de evolução estelar, e é o fim de toda estrela que tenha massa semelhante ao Sol. Só isso. Perguntas? Qual o tempo? É uma estimativa, ela é estatística. A quantidade de gás, a densidade de gás dentro da estrela. Então, você tem Responde com o microfone. se você tem um gás com uma determinada densidade e esse gás está ionizado e emitindo, você tem uma taxa de emissão própria, devido à lei de Wien. Você consegue medir isso em laboratório, pega uma amostra gasosa, aquece, pela temperatura você sabe qual é a intensidade de emissão e você sabe que elas estão sendo emitidas e qual é a taxa de emissão que você pode medir a uma determinada distância. Então, eu posso fazer isso no laboratório e extrapolar isso para um modelo estelar. Respondida. Alguém mais? E aí? Tá ansioso para ver a reação próton-próton? Gostou? Pega o microfone. Tá funcionando mesmo esse microfone? Tá, então. No caso, você falou que tem a próton 1, a 2 e a 3, certo? Isso. Tem alguma outra forma de fazer a fusão que não sejam através dessas três? No caso de uma estrela qualquer, não especificamente Sol? Com o hidrogênio, as, até onde eu vi, né, eu não sei se tem algum estudo que mostra isso, mas até onde eu vi as reações com o hidrogênio, né, dentro das estrelas, essas são as três principais. Deve ocorrer algumas outras, mas deve ser muito raras. Ou pode-se dizer que probabilisticamente não ocorre. Tá? Então, tipo, a próton-próton 1, ela é tão comum que ela chega a participar de 75% da reação nuclear. E aí os restantes 25% fica entre a próton 2 e a 3. Tá? Porque como existe mais hidrogênio e mais hélio na formação da estrela, então essa é a reação mais probabilística de acontecer. As outras dependem de que tenha formação de berílio e de hélio, o que já é mais difícil de ocorrer, porque depende de colisões entre hélio 3 e hélio 4 e deutérios, que eles ainda são em pequenas quantidades no núcleo, quando a reação ocorre. Tem outra razão também. Por exemplo, quando você tem uma fusão próton-próton, e aí depois se você, por exemplo, vier outro próton e colidir no hélio 3, o que é que acontece? Dependendo do tipo de situação que você tenha, essa colisão não tem a força para romper a barreira da força forte. E aí você não chega a um limite de ocasionar a fusão. Você tem um choque e um espalhamento, sem a fusão. Tem essa situação. Então, se não forem nas condições ideais para que ocorra a fusão nuclear, você tem o choque, mas você só vai ter um espalhamento mecânico. Alguém mais? Tem alguém na internet perguntando? Caiu, foi.
Foi? Então por hoje é só. Próxima semana, o planeta Mercúrio. Quem vai ser? Quem ficou com o planeta Mercúrio? Foi Samuel. McLean que é Vênus. Cláudio ficou com Marte. Eu lembrei. Ah, foi Matheus que ficou com. Não, Matheus ficou com o cinturão de asteroides. Manu quer ficar com o Nibiru. Aí, já que ele tá aqui. Tá pensando que a gente sabe sobre Nibiru, não é? É. Silas. Silas já está aqui. Silas pode ficar com um dos planetas externos. E Cláudio? Agradece, professor.